Agatha, quer me ver? Olá, gente. Isael, acho que no chat, né, o nosso coordenador vai fazer uma apresentação. Gente, bom dia a todos. Esse é o encontro de filosofia do PET, essa é a mesa 12. E, bom, é isso, é sobre Badiou e Sartre. Terão outras mesas, vocês podem acompanhar pelo site do PET, pelas mídias sociais, e é isso aí. A Agatha será a primeira a apresentar. O Israel, que é o coordenador, desapareceu aqui, mas já ele volta. Pode apresentar, Agatha. Bom dia, gente. Eu sou Agatha Cavalari, sou graduanda da USP e agradeço à FAPESP pela oportunidade do financiamento dessa pesquisa. E hoje a minha fala vai ser entre o sonho e a contemplação estética, fascinação imaginária e desencanto contingente Sartre, e vou ler o texto que eu preparei aqui para vocês. Em um primeiro momento, iremos apresentar a concepção sartreana sobre o sonho, a fim de termos recursos para posteriormente compreendermos como a ramificação dessa questão aparece já nas partes finais do imaginário, relacionada ao âmbito das considerações do autor sobre a obra de arte. De início, é importante termos em vista que o problema concernente ao sonho não se dá de forma isolada no projeto sartreano. Antes, insere-se no interior da questão maior, que é a de descrever as formas pelas quais o imaginário coloca o nada no mundo. Dessa forma, o sonho é trabalhado no último movimento da quarta parte de O Imaginário, intitulada A Vida Imaginária, sob o intento de mostrá-lo como sendo de uns modos de manifestação da imaginação, ou ainda como a forma mais radical pela qual a imaginação se dá, na medida em que o sonho, à primeira vista, aparenta ser o exemplo perfeito de imaginário fechado. Isto é, seria este o caso em que perde-se completamente o vínculo com o real, restando ao sujeito que dorme unicamente a crença no irreal, a qual eleva a dificuldade de sairmos dele. Todavia, ainda que o sonho pareça ser um caso em que a confusão de percepção e imaginação se daria de forma tal que colocaria em xeque toda a teoria sartreana sobre o conceito de imagem, veremos, alinhado com a leitura de Tanamara de Souza, que o caso do sonho, mesmo aparentando ser um exemplo limite em que a imaginação estaria totalmente afastada do real, ainda assim não haveria sua perda de vínculo completa. Contudo, sem sustentarmos a pretensão de esgotar o assunto, é necessário seguirmos alguns passos da argumentação sartreana para explicarmos o desenvolvimento do problema. Assim, no início de seu exame sobre o sonho, Sartre retoma a célebre primeira meditação cartesiana, na qual a questão sobre o engano do sonho nos é apresentada. A partir da dificuldade estabelecida por Descartes em distinguir adequadamente o momento em que dorme da vigília, em termos sartreanos, a questão ganha a seguinte tonalidade, cito Sartre. Se é verdade que o mundo do sonho se apresenta como o mundo real é percebido quando é constituído por uma imagística mental, não haverá pelo menos um caso em que a imagem se apresente como percepção? Ou seja, um caso em que a produção de uma imagem vem acompanhada pela consciência não tética da espontaneidade imaginante? E sendo assim, será que nossa teoria da imagem não correria o risco de desabar por inteiro? Em outras palavras, pode-se pensar que o sonho seja o caso em que, cito Coelho, a imagem não se reconhecendo como tal, daria-se como percepção. Fim de citação. O que contraria a concepção sartreana sobre a irredutibilidade da consciência. Ora, mais do que tratar do tema retomando ao filósofo sessentista, Sartre não poderia abordar uma teoria do sono sem traçar um debate com a teoria psicanalista de Freud, ainda que para negá-la por inteiro. E, de fato, a primeira ressalva feita é a de que não caberá a esta psicologia fenomenológica da imaginação analisar o que seria uma função simbólica do sono, e muito menos como uma clínica psicanalítica poderia relacioná-lo a um desejo,
mas a de compreender a partir da tese da consciência imaginante como o sonho se dá, tal como é enquadrado por Sartre. Delimitado o sentido da análise, o filósofo aponta o aspecto de evidência no plano da percepção, implícito, de certo modo, na elaboração cartesiana. Ou seja, ainda que não haja uma certeza sobre a existência dos objetos que percebo, é certo que eu os percebo. Com isso, nosso autor estabelece um aspecto central em torno do sonho, a saber, cito Sartre, que toda aparição da consciência reflexiva corresponde a um despertar momentâneo. Fim de citação. Ainda que o peso da consciência que sonha seja tal a ponto de quase sempre aniquilar a consciência reflexiva. Um exemplo a esse respeito é da pessoa que, diante de um pesadelo, tenta clamar a si mesma que está a sonhar, mas força para provocar o despertar. O lapso reflexivo se esvai e logo acaba por ser reconquistada pelo sonho. Assim, Sartre nos mostra que há uma distinção fundamental entre a posição de existência daquele que sonha e o sujeito desperto, uma vez que a reflexão, ao tomar o sonho como seu objeto, o destrói, ao passo que, quando faz o mesmo com a percepção, confirma e reforça a consciência refletida. É nesse sentido que Sartre pode expressar, cito, que o sonho aparece-nos imediatamente como uma característica de fragilidade que não poderia dar-se à percepção. Ele está à mercê de uma consciência reflexiva. Fim de citação. Além disso, o autor enfatiza como a consciência que sonha e a consciência que vigia colocam seus objetos de forma radicalmente diferentes. Ora, se inicialmente o momento do sono e da vigília parecem se assimilar ao ponto de quase tornarem-se indistinguíveis, o exame sartriano já nos mostrou que o aparecimento da consciência perceptiva aniquila o sonho. Disso decorre que não há lugar para a afirmação simultânea da consciência que percebe e da consciência que sonha, pois afirmar eu percebo é negar que estão sonhando, ou, se quisermos, é uma motivação suficiente e necessária para que eu afirme que não estou sonhando, como cita Sartre. Mas isso não é tudo. Ao aprofundar o exame acerca do sonho, Sartre é capaz de nos mostrar que a grande diferença entre a tese do primeiro e da percepção reside na distinção entre crença e saber, respectivamente. Tomemos o exemplo da mesa utilizado por nosso autor. Ao percebê-la, não cremos em sua existência, ela está diante de nós, nos é dada e desvenda-se no ato mesmo da percepção. Nesse sentido, temos que, cito Sartre, a evidência é a presença para a consciência, é a presença do objeto em pessoa. Fim de citação. Assim, onde a evidência é dada, a crença não é apenas inútil, como também impossível. Por outro lado, temos que o sonho não passa de uma crença. Acreditamos em tudo que se passa no sonho, mas não podemos ir além desse crer em objetos, que, embora não sejam dados, não estão presentes em pessoa, a nossa intuição. Contudo, se assim o é, o problema ganha uma nova dimensão, a saber, como podemos crer nas imagens do sonho se somos nós mesmos que as constituímos como imagens? De outra forma, como compreender que a consciência imaginante, pautada em sua espontaneidade, pode se tornar refém de seu próprio feitiço, encontrando-se aprisionada em si mesma? Segundo a leitura de Souza, Sartre buscará ressaltar a peculiaridade da consciência imaginante em contraste com a percepção de ser capaz de criar um mundo, embora rigorosamente falando não exista um mundo imaginário, e uma história, ao ponto de se deixar encantar pelo que ela mesmo constitui. Contudo, para clarificar com mais detalhe como se dá o fenômeno da crença, naquele que sonha, o filósofo francês ainda precisa destacá-lo das imagens hipnagógicas, isto é, o último exemplo das imagens que mantinha algum análogo material, ainda que minimamente. Podemos dizer que, enquanto no hipnagogismo estamos em um estado de sonolência e de pequenas contrações musculares, é necessário ainda darmos um passo a mais para entrarmos efetivamente no sono. A saber, as imagens que nos aparecem de forma isolada e dispersa precisam se dar como um mundo, uma ficção que provocará o encantamento.
Nesse sentido, se não houver interrupção no momento em que os músculos já estão relaxados e adentrarmos efetivamente no sonho, teremos uma consciência aprisionada, termo que o Sartre... Ainda assim, o filósofo afirmará que, cito, o sonho constitui a relação perfeita de um imaginário fechado, quer dizer, um imaginário do qual não podemos sair e sobre o qual é impossível adotar o menor ponto de vista exterior. Fim de citação. Todavia, é preciso cautela. De acordo com a análise de Souza, é preciso entender que essa afirmação sartriana expressa o teor da crença trazida pelo sonho, e assim não corresponde exatamente ao que acontece. Embora a consciência que sonha, aparentemente, perde completamente seu vínculo com o real, fechando-se em si mesma, há um resíduo do real que não deve ser desconsiderado, qual seja, o corpo adormecido e desatento. E será justamente devido a esse corpo real que há a possibilidade do despertar. Assim, se o sonho se apresenta como uma crença, isso não significa, contudo, que seja uma crença nas imagens como realidades. Trata-se de uma história que nos parece vivida como real, mas não deixa de dar-se como ficção, uma criação imaginária que nos fascina. Para melhor compreendermos agora o sentido da fascinação intrincada ao sonho, Sartre mobiliza um exemplo fundamental, o qual aproxima a leitura do sonho e que ajudará a adentrar no âmbito estético. Segundo as análises de Coelho, cito, na consciência que sonha, encontramos a mesma fascinação consentida, a mesma crença característica da consciência de leitura de um romance, só que agora bem mais arraigada e profunda. Fim de citação. Assim, Sartre traça uma relação entre o sonho e a leitura a fim de mostrar que, nos dois casos, nos vemos fascinados por essa atmosfera de mundo mágica, uma vez que estamos completamente imersos pelas aventuras do herói, no caso ficcional, ou numa uma trama sonhada. Assim, o sonho, de certa forma, radicaliza a fascinação já presente na leitura, já que, neste último caso, ainda somos capazes de manter um distanciamento em relação ao personagem, o que também não deixa de ser desejável, para fins de não comprometer a qualidade do romance. Por outro lado, ao sonhar, essa distância tende a diminuir justamente pelo fato do corpo adormecido e desatento. Resta-nos apenas a fascinação da consciência não tética de si, que, contudo, não perde sua liberdade e espontaneidade. Cito Sartre. Ora, esse estado de transe que não pode ser inteiramente realizado na leitura e que prejudicaria a apreensão estética do livro, é precisamente o que se realiza no sonho. Se um eu irreal se assume no mundo fascinante do sonho, o mundo imaginário se fecha subitamente. Ele não é mais um espetáculo imaginário que, pelo próprio fato de eu contemplá-lo, permanecia diante de mim. Agora estou representado nele, estou em perigo, dentro dele. Meu lugar é ali, e ele se fecha sobre mim. Não é simplesmente representado como irreal, também é irrealmente vivido, agido, sofrido. Fim de citação. Além disso, é preciso salientar o caráter de fatalidade presente no sonho, que se dá também na criação artística. Seja no sonho ou no caso da constituição de qualquer objeto estético, aqui não há lugar para as possibilidades, uma vez que essa supõe a realidade e seu aspecto contingente. Como comenta Coelho, cito, a cada momento a história oferece como tendo um futuro imaginário, mas um futuro que eu não posso prever, que virá por si mesmo, em seu tempo, possuir a consciência, contra a qual a consciência está esmagada. Assim, contrário ao que poderíamos crer, o mundo imaginário se dá como um mundo sem liberdade, mas tão pouco é determinado. É o avesso da liberdade. É fatal. Fim de citação. Aqui há o contraponto entre real e irreal, que se dá de modo acentuado, na medida em que o irreal abarca o aspecto de necessidade e encadeamento rigoroso, ao passo que o real está relegado à aleatoriedade. Ao comentar como a consciência que sonha pode apenas produzir o irreal, Sartre toma como exemplo o caso de um sonho que tivera frequentemente,
no qual estava a passear por Nova York e vinha acompanhado de um grande desprazer. No momento em que despertava, não podia dizer que tinha uma decepção, mas o correto seria afirmar que haveria uma espécie de desencanto, similar àquele que nos toma na saída de um espetáculo. Ora, um exemplo análogo reaparece nos momentos finais da conclusão de O Imaginário, em que Sartre, após haver considerado a irrealidade da obra de arte e seus desdobramentos dos casos específicos do objeto artístico, afirma o seguinte, abre citação: a contemplação estética é um sonho provocado, e a passagem para o real é um autêntico despertar. Já se falou muito na decepção que acompanha o retorno à realidade, mas isso não explicaria por que esse mal-estar persiste, por exemplo, após a audição de uma peça realista e cruel. Nesse caso, a realidade deveria ser apreendida como tranquilizadora. Na realidade, esse mal-estar é igual a que a pessoa que dorme tem ao despertar. Uma consciência fascinada, bloqueada no imaginário, vê-se de repente liberada pela interrupção brusca da peça sinfônica e retoma subitamente ao contato com a existência. Não é preciso mais nada para provocar o fastio nauseante que acompanha a consciência realizante. Fim de citação. Em se tratando de um sonho agradável, tal como na saída de um espetáculo ou de uma bela apresentação da Sétima Sinfonia de Beethoven, exemplo último que Sartre dá a respeito da criação artística imaginária, uma vez que a música parece se distanciar das outras artes devido à tensão pouco evidente que estabelece entre o real e irreal, questão que a gente pode comentar melhor depois também. A consciência encontra-se diante do mundo irreal, afastada, portanto, da realidade contingente. E nesse sentido, como salienta Souza, cito, acordar traz o mesmo desencanto do baixar das cortinas, porque em ambos casos a fascinação pelo imaginário fatalista se contrapõe ao real contingente. Fim de citação. Assim, é possível compreendermos a dificuldade que sentimos ao passarmos do mundo imaginário que criamos, segundo os aspectos da fatalidade, à realidade do mundo cotidiano. Mas, a rigor, não há exatamente essa passagem, quando saímos da atitude imaginante e assumimos novamente a atitude realizante. Pois, se essa espécie de retorno ao real representasse de fato uma decepção para o indivíduo, após a audição de uma peça realista, deveríamos sentir um bem-estar, um alívio, e jamais um mal-estar, uma decepção, mesmo no caso de uma contemplação estética que flerte com o cruel. No limite, acordamos desencantados porque o real, que tanto gostaríamos de eliminar, persiste. O que Sartre, inclusive, bem trabalha em seu primeiro romance, a partir do personagem Roquentin, anterior à publicação de O Imaginário. Dessa forma, contrariamente ao que considerava Descartes e que abre a discussão em torno do sonho, no limite, a consciência que sonha é incapaz de aprender o real, está limitada a produzir o imaginário fatalmente, fascinada em sua própria criação, que se desencanta, rompe o feitiço ao voltar-se para o mundo que nos circunda. E acho que era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Alguns pontos que podem ter ficado obscuros a gente pode retomar no momento da discussão. E é isso, obrigada pela atenção de vocês. Obrigado, Agatha. Só para entender, vocês preferem que todo mundo apresente ou eu já faço as perguntas agora e as colocações? Podem. Sejam livres. Eu relego a minha liberdade a você. É você que manda. Tanto faz. Não, tá bom, então eu vou fazer agora, já que a gente tem tempo de sobra. Quer dizer, deixa eu ver se tem tempo de sobra. Tem tempo de sobra. Tranquilo. Até as 2. Bom, em primeiro lugar, queria parabenizar. O seu texto ficou muito bom e a colocação da sua questão, ela é muito interessante, porque ela consegue captar algumas zonas limites da teoria da imaginação do Sartre e é como você colocou no começo, né? Quase que, se não resolve isso, quase que coloca em xeque tudo que ele havia escrito até então.
Então, assim, só para aprender um pouco mais e entender algumas coisas que me chamaram a atenção, a primeira é que você colocou uma oposição forte com a psicanálise do Freud. E eu queria eu entender um pouco mais essa oposição, que eu não entendi o que seria essa não é uma função simbólica, se você puder explorar um pouquinho isso mais. E aí eu comecei a imaginar também, porque no Freud, não conheço nada de Freud, nada, bom, pelo menos muito pouco, mas tem também a dimensão do inconsciente, que seria uma instância para além dessa consciência, agindo quase como, enfim, uma instância para além que tem suas próprias regras e que você não tem um controle real sobre ela. E eu queria saber especificamente sobre essa dimensão do inconsciente, como é que o Sartre coloca, como é que ele responde essa diferença com o Freud. E também eu queria saber qual que é o texto que ele especificamente pensa no Freud. Enfim, depois que você respondesse, talvez eu tenha mais uma. Obrigada pelas questões, Israel, também pelo comentário, sua apresentação. Bom, vou tentar responder as questões, então. A primeira, especificamente, né, sobre a oposição com a psicanálise e a função simbólica do sonho. Bem, é muito curioso, na verdade, essa relação que o Sartre estabelece com o Freud, porque, embora em textos, mesmo posteriores, assim, os que vão ser mais referidos à psicanálise existencial, os textos de caráter mais literário, de crítica literária, o Sartre reconhece essencialmente a importância do Freud para com as questões humanas e é um admirador, no limite. Porém, em termos da teoria, vai ter uma discordância quase que por inteiro. Em que sentido? Como você comenta, e aí acho que eu vou ter que linkar um pouco as questões, primeira coisa é a questão do inconsciente. O Sartre vai negar completamente essa existência, por quê? Sendo a consciência translúcida, né, sendo esse lugar, um não lugar, né, impossível de ser habitado, fundado na intencionalidade, não haveria como uma consciência negar a si mesma sem que soubesse que o faz. Isso é melhor desenvolvido, na verdade, num texto que eu conheço pouco e pouco me debrucei, que é o Ser e o Nada. No capítulo sobre a má-fé, o Sartre trata justamente dessa impossibilidade da teoria dele abarcar o inconsciente freudiano. Então, essa instância, no limite, não é impossível na teoria do Sartre, a qual, né, pretende analisar uma consciência que é completamente límpida a si mesma, no limite. Então, nesse quesito, como que, conheço pouco do Freud também, mas como que a questão do sonho é colocada, né? Se dá como um recalque, né? Um processo de repressão. Então, daí a função simbólica do sonho para o Freud está muito mais arraigada a esses desejos reprimidos, a questões que envolve a censura, né, da consciência e sua admissão para com essas coisas. O Sartre vai negar isso justamente porque a hipótese do inconsciente já está negada. Então, como que o Sartre vai tentar resolver nesse impasse? Porque, embora ele coloque no início desse capítulo que ele não vai tratar da função simbólica do sonho, não deixa de haver nisso afirmação de que há um simbolismo. A gente, no limite, está tratando com imagens as mais diversas, né? Então, isso precisa ser solucionado. E o Sartre vai dizer o seguinte, que a única justificativa plausível para que seja considerado esse caráter simbólico do sonho é que a consciência que sonha, ela se vê incapacitada de produzir o real e nesse sentido ela só consegue produzir imagens. A solução é basicamente que uma consciência que sonha só produz imagens e, diante da fascinação que ela tem com essas imagens, o caráter simbólico, na verdade, não está para além desse limite de produção que ela tem. Então, não remete necessariamente a um fator externo, impossibilidade do recalque, enfim, nada dessas coisas. E aí a questão fica mais ou menos nesses termos, e
o texto, né, que ele fala disso, assim, como eu disse, conheço pouco, mas o que eu mais sei mesmo é do Ser e o Nada, que ele desenvolve melhor essa questão, no capítulo 5, salvo engano, sobre a má-fé. Já na Transcendência do Ego, acho que as bases estão lá, né, quando ele trata, como você bem conhece, da questão com Russell, né, sobre a intencionalidade, mas aqui mesmo, nesse capítulo, algumas notas de rodapé são mais explicativas do que a própria densidade, assim, do texto enquanto corpo, né, corpo do texto, assim. E acho que fica nesses termos, não sei se eu me fiz clara. Não, fez sim, fez sim. E eu já quero linkar com uma outra que me chamou muita atenção. Eu ainda, bom, estou aprendendo um pouco de Sartre, também lendo a pesquisa do Sartre, do imaginário, e agora estou aprendendo com você também. E aí uma coisa que me chamou a atenção é que me parece, pela sua explicação, que essa criação essa criação no sonho, pelo menos para o Freud, ela envolve outras coisas, e para o Sartre ela é uma consciência, como você falou, límpida, própria criadora. Não há nada para além dela que está criando esse sonho. E aí o que me chama a atenção agora é pensar como é que é esse processo criativo dos sonhos. Porque me parece que a imaginação, por exemplo, a imaginação no momento desperto, ela tem alguma diferença da imaginação no momento em que eu sonho. Por exemplo, a imaginação no momento desperto, ela é pura criação e pura liberdade, né? Eu posso negar qualquer tipo de real agora e estou andando na rua e eu consigo imaginar coisas diferentes e tal, enfim. Mas o sonho me parece que o nível, digamos assim, de liberdade criadora dessa consciência é um pouco diferente, porque em princípio a gente não determina nossos próprios sonhos e até que acontece o caso de, inclusive, de da gente sonhar coisas que a gente não gostaria, diferente da obra de arte também, que a gente consegue criar e negar o real com pura liberdade, a gente pode, enfim, fazer de uma forma, fazer de outra, mas no sonho não, parece que o âmbito da liberdade ele está limitado a algumas coisas das quais a gente não entende, que são os motivos pelos quais eu sonho tal coisa e não tal coisa. E eu queria entender um pouco melhor isso, como é que o Sartre entende a liberdade de criação no caso do sonho e, e se ele consegue, de alguma forma, explicar quais são os motivos que me levam a sonhar isso e não aquilo, por exemplo. Consegui me fazer entender ou não? Fez sim, obrigada. E eu acho que, na verdade, isso é uma questão tanto difícil, para ser sincera. A Tanamara, né, Tanamara de Souza, professora da Federal do Espírito Santo, ela tende a explicar isso de uma forma muito boa, a qual eu não sei se eu vou ter muitas condições de alguma forma reproduzir assim o que ela bem explica sobre isso. Mas é interessante mesmo considerar esse processo criativo, que parece ser bem diferente, né, no caso do sonho e da vigília, mas o que ela nos diz, o que pode ser entendido nesse quesito, é que o sonho, embora apareça como uma diminuição da liberdade, ele na verdade demonstra a capacidade máxima de liberdade da consciência, porque é o momento em que a espontaneidade dela se vê tão no limite que ela se fascina por ela mesma. Então, assim, se por exemplo, no caso de uma obra de arte, como você mencionou, eu posso negar, né, a todo momento real, mas estando de alguma forma parece que com mais controle sobre isso, por exemplo, né, mesmo no caso, quando eu penso o análogo, onde o quadro, e eu vou, né, atingir o sentido dele mediante a atitude imaginante, no sonho a consciência se vê totalmente imersa nesse imaginário a ponto de a criação imaginária ali presente, ela se fazer de uma forma que não necessita de um análogo, por exemplo. E é interessante que a Tana também menciona que no sonho tem a instância do desejo operando. E é o desejo que vai mais ou menos reger a ordenação dos acontecimentos, né? A ordenação do que está presente nas imagens do sonho. E aí ela menciona, por exemplo, como que
um desejo pouco evidente, não porque ele seja consciente, mas só necessariamente pouco evidente, no sonho ele pode tornar uma proporção que aí sim vai reger a atividade livre da consciência no momento em que ela torna isso o seu ato maior, como se fosse uma consciência que está em si mesma, aprendendo, né, mesmo que magisticamente, aquilo que ela deseja e coisas nesse sentido. Agora, sobre a ordenação própria do que acontece no sonho, eu não saberia dizer, mas o que aparece nesse momento da consideração do sonho, que o Sartre está dizendo no imaginário, pelo que eu me lembro também, é que é isso, a consciência se vê limitada a produzir apenas imagens, e ela não pode sair dessa atitude. Mas daí, e aí é o que ele diz, inclusive, a única forma de se falar em simbolismo no Freud, pelos termos do Freud, isso aqui negando, é nesse sentido. A consciência só pode produzir imagens. Mas a ordenação, propriamente, eu acho que é mais difícil, pelo menos, de eu tentar responder. Diferente do que acontece na obra de arte, né? Como você falou mesmo. A fatalidade ela é muito mais característica, porque eu tenho um tempo e um espaço irreal mais delimitados, digamos assim, né? Na própria apreciação da Sétima Sinfonia do Beethoven, né? Assim, eu estou realizando ali, né, o orquestra, por exemplo, né, captando seus análogos, mas o tempo antes e depois, por exemplo, da reprodução das notas e tal, ele tá mais explícito, de certa forma, né? Mas acho que eu iria mais nesse sentido, Israel. Acho que a Tana consegue ser mais feliz mesmo. Não, mas eu gostei, tá ótimo, de verdade. E eu achei muito interessante que no final das contas o Sartre é quase contra-intuitivo, porque eu imagino no senso comum, pensando em duas coisas do sonho. A primeira, eu não sei se as pessoas pensariam o sonho como um espaço de pura liberdade, que justamente pelo contrário você não tem o controle disso. E ele pensa em termos de pura liberdade. E a outra questão também, eu não pensaria o sonho como um espaço de pura fatalidade. Mas ele é o espaço, porque assim, na verdade, a indeterminidade das imagens e a falta de escolha, feio falar isso, porque o Sartre não gostaria, mas a falta de escolha consciente, eu sei que o Sartre justamente falaria que isso é uma criação consciente, né? Mas essa falta de escolha do que se sonha, do que não se sonha, no senso comum seria a pura indeterminação e para ele é a pura fatalidade. Interessantíssimo, de verdade. E muito obrigado de novo, Agatha. Sua pesquisa está muito boa. Parabéns. Realmente você é bastante talentosa. E escreve muito bem. Eu não li o seu texto, mas ouvindo, realmente você apresentou maravilhosamente. Muito Bom, obrigada. então vamos passar agora para o Pedro, enquanto a Monique não chega. Seria ela, mas a gente pula. Não sei nem se ela vai chegar, mas manda bala. Apresente com tranquilidade, Pedro. A gente está com tempo de sobra. E aí, ao fim, eu faço algumas questões. Tá. Eu preparei uma apresentação, ela ficou um pouco longa, inclusive. Aí, se precisar interromper alguma hora, podem interromper. Vou começar aqui. Bom, eu sou o Pedro, sou graduando da Filosofia da USP também. A minha apresentação, ela chama Introdução à Problemática da Dimensão Ontológica dos Objetos em Lógicas dos Mundos, de Alain Badiou. Eu dividi ela em 3 partes. Na primeira eu vou tentar meio que introduzir a problemática geral do livro. Depois eu vou expor o conceito de objeto de um jeito meio breve. E depois eu vou meio tentar chamar atenção para como esse conceito ele vai ser central no projeto do Badiou, de fornecer as bases porque ele chama de dialética materialista. Então, vou lá. A primeira parte, fenomenologia objetiva. Em Lógicas dos Mundos, Badiou busca formular uma teoria geral do aparecer, a que dá o nome fenomenologia objetiva. Sua ambição com isso é, pelo menos no primeiro momento, ser capaz de formalizar uma noção de objeto independente de qualquer figura que possa se assemelhar a algo como um sujeito. Bom, para fazer isso, o Badiou ele recorre a um campo da matemática chamado teoria das categorias, onde ele encontra uma espécie de
lógica geral da diferença pensada em estado puro. Que quer dizer mais ou menos uma lógica da diferença pensada fora de toda pressuposição de alguma coisa que esteja se diferenciando ou de uma coisa para que a diferença está se diferenciando. E ele vai buscar isso na teoria das categorias, porque essa teoria ela é capaz de falar de funções sem ter de especificar os polos dessas funções. Então, é como se ela pudesse falar de ações que levam de um lugar para outro lugar, sem determinar o que está sendo levado por essas ações. Trata-se, se a gente quiser, de um pensamento puro do lugar, uma mostração do aberto na sua abertura. Aí também o Badiou, enfim, considerar isso uma espécie de fenomenologia. Eu acredito que uma das motivações que levaram o Badiou a buscar realizar esse projeto é a sua adesão às filosofias ditas do inumano. E aí, para dar... Enfim, eu penso aqui, por exemplo, no Agamben, que tem um livro chamado Aberto, que o Badiou ele leu e cita num ciclo de seminários que ele ofereceu em 2002 sobre o conceito de objeto, e que busca, o Agamben ele busca nesse livro apontar de que modo o dispositivo heideggeriano de determinação do domínio do ontológico, então da determinação da diferença entre o ôntico e o ontológico, colocaria em jogo uma cisão que tem um sentido político, que seria a cisão do humano e do inumano. Eu penso também na chamada virada ontológica da antropologia, que motivou o surgimento de diversas formas de animismo e perspectivismo. E sobre isso não seria desinteressante comentar que o Lógica dos Mundos é o livro do Badiou provavelmente mais bem recebido entre os antropólogos. Tem um texto chamado A Virada Antropológica de Alain Badiou, do Patrice Maniglier, que é um bom texto para ver isso. E também um outro campo dessas filosofias do inumano é o chamado materialismo especulativo, do chamado Meillassoux. O livro mais importante do Meillassoux, inclusive, foi prefaciado pelo Badiou e é da mesma época do Lógica dos Mundos. E o projeto dele é articular uma crítica ao que ele julga ser antropocêntrico na filosofia do Kant, a um novo pensamento dos objetos como coisas em si. Então, dos objetos sem a pressuposição de um sujeito, de consciência ao qual eles iam se apresentar. E, bom, eu digo que eu acho que o projeto do Badiou está um pouco dentro disso tudo, porque, de fato, a gente pode pensar nas lógicas dos mundos, e a gente vai ver mais à frente como isso se dá, como regimes de conformação de perspectivas, em que as coisas, ao invés de aparecerem para um olho humano, são elas mesmas, metaforicamente, olhos que se enxergam uns aos outros e se conformam uns com os outros, assim, nesse enxergar. Então, a gente vai poder falar, metaforicamente, dentro da lógica dos mundos do Badiou, em como os prédios se enxergam uns aos outros no centro de uma cidade, ou em como uma partícula aparece para uma força no mundo da física, ou, por exemplo, na homogeneidade serial das mercadorias vistas do ponto de vista do capital. Então, tem um pouco essa coisa inumana em que os objetos do mundo se enxergam uns aos outros. Além disso, ainda mais fundamentalmente, creio que é impossível compreender o projeto badiouano sem levar em conta sua pretensão de fornecer os fundamentos lógicos para um novo pensamento da dialética em chave materialista. Eu não vou desenvolver esse ponto muito aprofundadamente aqui hoje, mas basta dizer por agora que é justamente com o intuito de realizar esse projeto de uma dialética materialista que o Badiou ele vai se ver obrigado a vincular a fenomenologia objetiva uma teoria da dimensão ontológica dos objetos. E aí, então, para tentar dar uma noção geral de como isso acontece, eu vou tentar apresentar, então, o conceito de objeto para vocês. Então, eu vou para essa parte sobre o conceito de objeto. E a ideia aqui é, dar uma noção bastante intuitiva do conceito de objeto, porque, que nem eu estava falando, o Badiou ele formula os conceitos das lógicas dos mundos usando essa linguagem matemática que é a teoria das categorias. Então é sempre uma coisa muito esquisita, os conceitos, o jeito que ele apresenta os conceitos geralmente são funções, ou mapas, ou diagramas, ou qualquer coisa assim, e não é diferente com o conceito de objeto.
Eu vou mostrar, não sei se eu consigo compartilhar a tela. Deixa eu ver. Consigo? Pior que eu não sei. Esse sistema aí é novo para mim também. Acho que eu consigo. Vocês estão vendo uma coisa esquisita na tela? Não. Tá Peraí. rolando, vai começar. Agora foi. Mas se você puder aumentar um pouquinho, será que eu consigo aumentar? Eu consigo. Eu posso Já tô vendo. aumentar. Deixa eu ver. Não sei como aumenta, esse computador não é meu. Não, eu já consegui aumentar aqui no meu celular, tudo bem. Tá. Isso aqui é o conceito de objeto no Badiou. Então, só para dar uma intuiçãozinha assim dele, de como ele é esquisito. Mas eu vou tentar meio falar o que está acontecendo, né? Então, a ideia é que a gente meio que define o objeto através de algumas etapas, assim. A primeira etapa vai ser meio que a gente vai se colocar dentro de uma lógica diferencial específica, dentro do que o Badiou chama de mundo, de um mundo específico, né? E a gente vai definir uma diferença de tipo especial, que ela vai meio que fornecer uma medida geral para a diferença entre duas diferenças. Né? Aqui nesse diagrama, essa diferença é o M1 aqui e o H1 aqui embaixo, acho que são H. E aí enfim. Em seguida, o que a gente vai fazer é meio que singularizar essa diferença progressivamente, o modo como a gente mede essa diferença progressivamente, o Badiou chama isso de componente fenomênico. Depois a gente vai meio que determinar um ponto de parada para essa singularização, que vai funcionar como um limite da potência de diferenciação entre duas diferenças num determinado mundo. E aí a gente vai atribuir a esse ponto uma marca, que essas duas coisas vão ser o que o Badiou chama de átomo e átomo real. Aqui são as coisinhas que passam por esse 1. E aí a marca, o átomo real, é esse Azinho e esse Bzinho aqui. E aí, por último, a gente vai construir uns mapas das diferenças que partem desse limite e das diferenças que chegam nesse limite. E aí o conjunto desses mapas vai ser o conceito de objeto. Bom, vale dizer que essa não é a forma exata que o Badiou expõe o conceito no Lógicas dos Mundos, e que, na verdade, esse diagrama que eu estou apresentando aí, que ainda tem que ser mais bem trabalhado, enfim, para ter a consistência matemática dele assegurada, ele foi desenvolvido com uma organização que é a Cartografo, que eu participo dessa organização, e a gente está meio que se dedicando nos últimos tempos entre outras coisas, a repensar a posição ocupada pela literatura no pensamento do Badiou. E aí, com esse diagrama, o que a gente acha que a gente consegue fazer é contornar alguns problemas que a gente acha que existe na construção que o Badiou apresenta do objeto. Eu não vou explicar ele demoradamente, mas só para tentar dar uma noção melhor do que é que está acontecendo. Esses conjuntos de setas WX, WXM1 e YZH1, que estão aí na tela, são as primeiras setinhas. A ideia do que está acontecendo aí é que as diferenças entre WX e entre Y e Z são medidas, num sentido muito geral, respectivamente por M1 e H1. Quando a gente pensa no componente fenomênico, que é aquele momento que eu falei que a gente começa a singularizar a diferença, a gente fala na medida dessas diferenças WX, Y e Z, feita por uma espécie de sobreposição de setas MN e HN, como se a gente estivesse meio que adicionando critérios para avaliação da atribuição de valor para essa diferença. Eu vou dar um exemplo depois, aí. Acho que vai ficar mais claro. No átomo, que é essa avaliação quando ela passa por esse coisinha que é o 1, acontece que essa sobreposição ela chega no seu ponto máximo, e aí tem uma relação lógica que é válida e, enfim, não vale a pena demorar nela. Assim. Mas, então, para tentar dar um exemplo, aqui, a gente poderia pensar, e esse exemplo ele é bem aproximativo, porque a ideia aqui é que a gente ainda não tem um objeto no mundo, a gente está numa lógica que ainda é pré-objetiva para definir o que é um objeto, mas é muito difícil falar de exemplo sem falar em objetos, então o meu exemplo vai falar de um objeto. Mas a gente poderia pensar, por exemplo, que uma árvore é muito parecida com outra num sentido muito geral, né? Então as duas, elas são árvores, então elas são parecidas nesse lugar, né?
mas que, segundo um predicado específico, então um componente específico, elas não são tão parecidas assim. Né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, no predicado ter folhas verdes, e elas podem não ser parecidas segundo esse predicado. Uma pode ter folhas verdes e a outra pode ter folhas que estão começando a ficar amarelas ou marrons, ou qualquer coisa assim. Numa análise dita atômica, que é uma análise que passa pelo umzinho, e que é aquele momento em que a diferença ela chega no limite que ela tem de diferenciação, o que acontece é que você tem uma espécie de saturação de avaliadores diferenciais que vai meio que discretizar as possibilidades de resposta para a pergunta por um determinado predicado. Geralmente vai binarizar as possibilidades de resposta. Então, por exemplo, no caso das árvores, a gente pode pensar que, segundo uma predicação como ser uma árvore frutífera, ou as duas árvores vão ser maximamente parecidas ou maximamente diferentes. Né? Então, as duas vão dar frutas, ou as duas não vão dar frutas, ou uma vai dar e a outra não vai dar. Então, é um pouco essa ideia intuitiva que está por trás daquele comecinho do diagrama. No átomo real, que é o que eu disse em cima, é uma espécie de marca do limite da potência de diferenciação, né? O que vai começar a entrar em jogo o objeto propriamente dito. A ideia por trás do átomo real é que todo átomo, então toda avaliação dual de diferença, ela tem de ser suportada no mundo por uma coisa que aparece como uma unidade internamente coerente. Então, no nosso exemplo da árvore frutífera, né? Então a resposta à pergunta tal árvore é uma árvore frutífera, ela só pode ser dada com base na constatação da existência objetiva. Por exemplo, uma taxonomia muito simplória, né, de frutas brotando nos seus galhos. Ou então de uma certa conformação orgânica da árvore que a torna passível de produzir frutas. Se uma árvore não tem nenhuma coisa nem a outra, então ela não é uma árvore frutífera, porque nada nela suporta a validação do predicado ser uma árvore frutífera. Então, meio intuitivamente, dá para a gente notar que a gente está passando um pouco para a descrição de algo que parece um objeto, à medida que a gente está começando a falar de suporte. Né? Então, a gente está falando de diferença de um jeito muito abstrato, de um jeito até muito difícil de entender, e aí nesse lugar a gente começa a falar a coisa é diferente porque tem algo nela que suporta essa diferença. É aí que começa a aparecer um pouco o que é o objeto no Badiou. Bom, eu tinha dito então que depois que a gente descobre esse átomo real, a gente vai começar a definir mapas, né? Funções que saem dele, funções que chegam nele. Aquelas primeiras funções que são as funções que saem dele, que são os mapas de objetivação, eles são modos de recompor as diferenças do mundo a partir do ponto de vista do átomo real. Né? Aqui começa a ficar mais claro aquela metáfora do olhar que eu mencionei acima, então das coisas que se enxergam umas às outras no mundo. E, enfim, para voltar lá para o exemplo das árvores, então a gente poderia meio que inventar uma taxonomia, imaginarem que uma árvore ela enxerga as outras a partir das suas frutas. Né? O que isso ia querer dizer? Né? Ia querer dizer mais ou menos que as diferenças entre as árvores elas são fixadas na remissão às frutas. Né? Então, as frutas elas vão ser meio que estruturas que podem comportar algum tipo de variabilidade interna, mas que na lógica específica que a gente está trabalhando, elas vão funcionar como signos da especificidade das espécies. Né? E aí a ideia é que fazendo isso a gente vai meio que poder reavaliar as relações entre as árvores, tomando as frutas como critérios objetivos. Então aqui já começa mesmo a falar em objeto. Né? Então a gente poderia falar, por exemplo, que um limoeiro ele difere de uma laranjeira porque ele não dá laranjas, mas ele dá limões. Né? E isso independentemente para o regime taxonômico em questão, dele ser um limoeiro num latifúndio ou num quintal, das suas frutas estarem verdes ou maduras e assim por diante. Né? Porque o átomo real que suporta o predicado, ele é indiferente a esse tipo de avaliação, para essa taxonomia. E aí vale ressaltar especificamente para essa taxonomia. A gente poderia pensar em outras taxonomias,
ou mesmo em estruturas que não são taxonomias, onde um limão é um objeto segundo critérios diferentes. Né? Por exemplo, a natureza morta, ou um supermercado, ou um almoço que o limão está no suco, ou qualquer coisa assim. E aí, então, né, estabelecendo essa taxonomia, a ideia é que o que a gente poderia fazer a partir daí é meio que afirmar coisas como um limoeiro é mais parecido com uma laranjeira que com uma bananeira, porque o primeiro, né, o limoeiro e a laranjeira, eles dão frutas cítricas, e a bananeira não. Mais ou menos essa a função, primeira função do conceito de objeto no Badiou. Então, construir parâmetros para a gente conseguir avaliar as diferenças entre as coisas no mundo, se remetendo a estruturas que são mais ou menos fixas. É isso mais ou menos que o objeto está fazendo aí. Então, antes a gente tinha meio que uma flutuação sem ponto de parada da diferença. Né? As coisas se diferenciavam, não chegava a lugar nenhum. Uma lógica meio... Inclusive uma lógica um pouco... bastante parecida com a do Deleuze. E aí o que o Badiou ele vai falar é, bom, o objeto ele vai funcionar como um critério para que essa diferença não flutue tanto por aí. Espero que não esteja muito confuso. No que diz respeito, então, à última parte dessa formulação do conceito de objeto, que é o que eram os mapas que chegam no objeto. Então, os mapas que saem do objeto são esses mapas que permitem que a gente recomponha as diferenças do mundo a partir do ponto de vista do objeto, mas existem os mapas que chegam no objeto também, a partir do mundo. Esses mapas, eles são os mais complicados, né, de explicar, e vai ser meio que em torno deles que a gente vai poder articular as duas problemáticas que eu acho que são as mais fundamentais do Lógicas dos Mundos, e talvez até da filosofia, não as mais problemáticas e centrais da filosofia toda do Badiou, mas, enfim, estão quase lá, assim, que é o que ele chama de ontologia com o hífen, que é o problema da relação e da retroação da lógica na ontologia, e o do caráter materialista da dialética. E aí eu vou tentar falar disso no último tópico. Que, enfim, chama da lógica harmônica à ontologia sísmica. Bom, então vamos lá. A tese fundadora do sistema filosófico de Badiou, enunciada pela primeira vez em Ser Evento, e posteriormente retomada e reformulada num livro chamado Imanência das Verdades, diz que a ontologia, ou melhor, né, o campo de reflexões historicamente constituído no Ocidente como ontologia, adquire a sua forma racional mais bem acabada com a teoria dos conjuntos ZFC, que é um campo da matemática que durante grande parte do século XX, e principalmente devido ao trabalho do grupo de matemáticos franceses chamado Bourbaki, ele desempenhou o papel de fundamentar sintaticamente, linguisticamente, a matemática como um todo. Em partes, o recurso de Badiou às ZFC se deve, para colocar em poucas palavras, ao fato de que este sistema de axiomas dispõe abstratamente as modalidades de composição de múltiplos, e isso sem defini-los e sem atribuir a eles nenhum predicado, nem mesmo o de serem múltiplos. Né? A ideia é que um conjunto não é senão isso que está apresentado conforme aos axiomas impostos pela teoria dos conjuntos. Um conjunto, então, ele é uma coisa literalmente vazia. Ele é feito, inclusive, todos os conjuntos eles são compostos a partir do mesmo conjunto, que é o conjunto vazio. E todo conjunto, então, a composição dele é determinada integralmente pela regulação de ideias muito gerais, que são os axiomas da teoria dos conjuntos. É importante ressaltar que a ontologia, para Badiou, é ela mesma um mundo, no sentido da lógica dos mundos. E é importante dizer isso porque uma das implicações desse fato é que a ontologia aqui, ela não vai ser, como em outros sistemas de filosofia, sei lá, que nem do Hegel ou do Heidegger, uma estrutura subjacente a toda a apresentação, uma espécie de horizonte a que a cada situação tem de se remeter como fundamento para ter sua consistência interna segurada.
Pelo contrário, ela mesma não vai ser senão um regime específico de conformação de perspectivas e de redes de avaliação diferencial. Um regime específico que deve, portanto, ser pensado segundo suas especificidades. O que há de especial em ZFC, né, de específico que vai nos interessar por agora, são duas coisas. A primeira, que eu já mencionei, é que essa teoria ela pode garantir a consistência das suas construções sem fornecer em nenhum momento uma definição explícita do que seria a matéria-prima dessas construções. Então, ela é uma teoria muito geral e abstrata sobre qualquer coisa. É meio isso. Em segundo lugar, a teoria dos conjuntos ela é específica também por dispor as diferenças de um modo que a gente diz clássico e extensional. Clássico, no sentido da lógica clássica, que quer dizer, basicamente, que dois conjuntos são sempre ou maximamente idênticos ou maximamente diferentes, sem nenhum meio termo. O que é a mesma coisa que afirmar, né, que todo componente fenomênico em ZFC é um átomo. Então, a ideia é basicamente, em ZFC tem uma lógica clássica, né? O princípio de contradição é válido, o princípio de terceiro excluído é válido. E há um modo de dispor diferenças que também é extensional. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que se um conjunto é diferente de outro, então é possível encontrar na composição desses conjuntos os conjuntos que funcionam como suporte dessa diferença. Isso é a mesma coisa que afirmar que todo átomo em ZFC é real. Então, é possível pensar em mundos que não há ontologia, onde as diferenças elas não definem objetos, elas continuam flutuando. ZFC não é um desses mundos. Né? Em ZFC as diferenças elas definem objetos. Pois bem, é possível mostrar no quadro da teoria das categorias que um mundo que possui em comum com ontologia esse regime clássico extensional de diferenciação vai ser similar à ontologia num sentido forte. Né? O que quer dizer é que ele vai ser passível de ser descrito em termos conjuntistas ou ainda de ser ontologicamente perspectivado. E é isso que a gente tem que ter em mente quando a gente vai falar daqueles últimos mapas, então, que são os mapas que chegam no objeto, lá no diagrama que eu mostrei, que chamam mapas transliteração. A ideia é que se a gente pensa a região objetiva do mundo, então esse pedaço do mundo onde está o objeto, que é basicamente o átomo real abstraído do processo de singularização que produziu esse átomo, mais o mapa objetivação que ele definiu, né, mais a rede de diferenças que partem dele, a gente está meio que levando em consideração um território do mundo em que toda avaliação diferencial é indexada por um átomo real, é feita por um átomo real. Vai ser um território do mundo, portanto, que é similar à ontologia. Aquelas funções, então, que chegam no objeto, que são as funções de transliteração, o que elas vão fazer é marcar essa similaridade entre essa região e a ontologia. O que essas funções vão fazer é meio que conduzir de uma lógica regional para uma região ontológica do mundo. Ela vai permitir uma análise dos objetos que não vai partir da posição ocupada por eles num regime extrínseco de valoração de diferenças, então de um regime que pensa eles segundo as relações em que eles entram uns com os outros, mas sim da sua própria composição múltipla e intrínseca. Né? Então, a partir do que o objeto possui dentro dele, né? do que é um pouco a matéria do objeto. Bom, é aqui que vai começar a se tornar mais palpável a relevância do conceito de objeto para a formulação daquela tal dialética materialista. Para colocar as coisas em termos muito gerais, a gente pode entender a dialética, no sentido do Badiou, como um procedimento intramundano em que se constrói uma perspectiva estranha à lógica de conformação de perspectivas própria ao mundo em questão. Essa construção, por seu lado, ela vai partir da investigação de um objeto naquilo que ele possui de indiferente à lógica de diferenciação vigente. Isto é, naquilo que ele possui intrinsecamente e que, não obstante, não propõe diferença alguma para os avaliadores diferenciais desse mundo. O que é o mesmo que dizer
ela vai partir da investigação acerca daquilo que é em um objeto, mas que não aparece desse objeto em um determinado mundo. A dialética ela vai ser materialista justamente nesse sentido, então, que ela vai implicar uma passagem para o objeto tomado na sua dimensão ontológica. Ou Pedro, seja... Oi? você me ouve? Ah, desculpa, perdão te interromper. É só porque eu caí, voltei, aí esse sistema aqui não deixava eu falar. Eu só consegui te ouvir. Foi coisa absurda. Só avisando que, como a Monique chegou, eu acho que seria interessante que a apresentação durasse mais ou menos até uns 5 minutos para a gente ainda poder conversar e ainda ter tempo de dar outra apresentação. Desculpa, eu Não, não tudo consegui bem, avisar antes que eu tava. eu tô acabando, eu tô acabando. Ah, então, maravilha. Mas mil perdões, é que eu não tava conseguindo falar com você aqui, mas eu tava te ouvindo o tempo todo. Então, tá bom, sem problema. Bom, então, a ideia, então, é de que a dialética, então, ela é um pouco esse modo específico de investigar os objetos segundo o que eles têm de intrínseco. Né? E aí, para tentar deixar menos abstrato isso, eu vou, então, passar para o final da minha apresentação, vou dar um exemplo, mais ou menos, do que é a dialética no Badiou e de como que ela está relacionada, então, com um jeito específico de lidar com os objetos. É um exemplo meio antiquado, mas, enfim, eu acho que ele é meio didático. Então, eu proponho que a gente pense no mundo da pintura figurativa europeia do século XIX. Né? Então, os princípios composicionais aí, eles eram majoritariamente fundados numa prevalência da forma sobre a cor, o que quer dizer, nos termos que a gente estabeleceu aqui, que o regime objetivo de avaliação diferencial, ou seja, o regime objetivo de composição de figuras, né, uma pintura figurativa, ele encontrava o real da sua atomização no desenho. Por outro lado, a pintura romântica, desde seu princípio, então desde, sei lá, desde o Delacroix, o Goya, desde o começo do século XIX, ela vai questionar radicalmente esse modo de parametrizar a composição pictural em prol de uma concepção sensualista de arte onde a cor, que é um atributo ontológico da figura, que por si só não propõe diferença alguma no quadro da arte clássica, vai adquirir uma posição lógica e hierarquicamente superior à da forma. Daí que a gente possa chegar no impressionismo, como um extremo do romantismo pré-moderno, onde uma prática pictural complexa e multifacetada pode dispensar por completo o recurso ao traço. E aí eu vou só mostrar mais uma imagem aqui. De novo. Então, a gente pode ver esses dois quadros aqui. Esse primeiro... ficou ruim. Como é que eu saio disso? Tá, enfim, aqui. A gente pode ver, então, esse primeiro quadro, é um retrato, né? O que destaca um objeto desse quadro do fundo, por exemplo, essa moça, ou então a poltrona, ou o que destaca essa moça da poltrona, e permite a gente dizer, aqui começa a moça, aqui começa a poltrona, aqui começa o fundo, aqui começa a moça, é o desenho, é o traço. Né? E aí a cor, na arte clássica, ela não tem a função de delimitar as figuras. Ela está dentro das figuras e ela propõe uma espécie de variabilidade interna à figura. Então, ela, enfim, você consegue fazer variações de sombra, você consegue, enfim, usar a cor para mostrar o que está mais perto, o que está mais longe e tudo mais, mas ela não define o objeto. O objeto é definido pelo traço. Né? O que separa as coisas aqui são traços. Por outro lado, a gente pode ver esse quadro aqui, do Renoir, que é bem diferente. Né? Então, é um retrato também, de uma mulher também, e o que destaca a mulher do fundo não é um traço. Né? Quase como se a gente tivesse uma concentração excessiva de cor nesse ponto que ela está. Né? Então, enfim, de um jeito que, sei lá, se a gente olha para cá e abstrai o resto dela, a gente pode pensar que a mesma coisa que está aqui é o que está no fundo. Né? Então, não tem traço, as coisas elas têm um contorno muito mais difuso, o fundo ele não é trabalhado que nem aqui, então ele é só uma massa de cor, aqui você tem traço no fundo, você tem alguns objetos sendo definidos no fundo, que nem esse traço aqui, essa coisa aqui provavelmente é uma parede e tudo mais. Então, é um pouco isso que esse tipo de operação que está em jogo na dialética materialista do Badiou.
né? A ideia de você enfocar um objeto numa propriedade que não tem relevância para uma determinada lógica diferencial e fazer isso começar a propor diferença. Então, enfim, a ideia do Badiou é que ele vai chamar esse tipo de operação em que se enfoca o objeto a partir desse ponto de vista e se faz esse tipo de experimentação, ele vai chamar de sujeito. Então, o sujeito no Badiou não vai ser uma consciência intencional, um espaço de abertura do sentido, mas um processo inumano de experimentação junto aos objetos. E a produção do sujeito, o Badiou ele vai chamar de obra. E aí, só para concluir a minha apresentação mesmo, eu só queria terminar lendo um poema, um poeta português chamado Herberto Helder. Eu acho que ele expressa bem alguma coisa como um sentimento da dialética no confronto espantoso com a materialidade lógica dos objetos. E o poema ele é assim. Eu vou só ler ele. Não toques nos objetos imediatos. A harmonia queima. Por mais leve que seja um bule ou uma chávena, são loucos todos os objetos. Uma jarra com um crisântemo transparente tem um tremor oculto. É terrível no escuro. Mesmo seu nome, só a medo pode dizer. A boca fica em chaga. Citação. A prática subjetiva que o pensamento de Badiou nos mostra ser possível no confrontamento com a opacidade louca dos objetos é um modo de sustentar, nos limites de uma taxonomia rígida na dispersividade diferencial que propõe, que existe, e eu cito de novo Helder, fora a esplêndida violência ou os bagos de uva onde nascem as raízes minúsculas do sol. Essa é a apresentação. Obrigado, Pedro. Parabéns pela sua apresentação. Eu também tenho várias perguntas aqui, principalmente porque eu desconheço bastante Badiou. Mas antes eu só queria perguntar uma coisa. Monique, você me ouve? Oi, ouço. Principalmente no Ouço seu você. caso, mas também no de todos. Vocês têm a disponibilidade de ultrapassar uns 10 minutos de meio-dia? Eu tenho, sem problema. Ah, maravilha. Eu pergunto isso para eu poder fazer uma pergunta com mais folga para o Pedro, sem me preocupar tanto de começo a apresentação. Uns 10 minutinhos a mais, só para... Tá. E a minha apresentação, eu acho que não vai demorar 20 minutos, não. Eu acho que não. Talvez demore um pouquinho menos, não tem problema. Então não, Tudo tem bem. tempo de folga. Maravilha. Uhum. Bom, então, voltando, a gente só está seguindo a estrutura aqui, você tinha chegado um pouco depois. As pessoas apresentam, eu coloco algumas questões, só como provocações para a pesquisa de vocês. Enfim. Bom, vamos voltar então ao Pedro. Parabéns, Pedro, sua apresentação ficou muito boa. Realmente aparenta que você tem um conhecimento muito grande do autor, e é um autor, no mínimo, difícil. E eu desconheço completamente, mas eu fiquei relativamente confortável com o fato de que ele, ao mesmo tempo ser um autor desconhecido para mim, ele se vale de conceitos que me são conhecidos, né? Então ele, só pela a contagem aqui de conexões que ele faz com a antropologia, com a ontologia, com a fonologia, usa Hegel, usa Agamben, então fica mais palatável para mim, apesar de eu não ter o contato direto com esse autor. E aproveitando um pouco dessa trapaça, já que ele lê Hegel, ele se conecta de alguma forma com a matriz fenomenológica, uma primeira pergunta que me chama a atenção, e eu fiquei esperando isso o tempo todo da sua apresentação, mas eu não sei se o Badiou vai pensar nesses termos, mas é uma coisa que é importante, pelo menos para a tradição filosófica. É o seguinte, vamos ver a conexão. Você fala de atos reais. E aí me veio a questão de pensar, eu estou tentando imaginar que o que você apresentou até agora seriam estruturas formais, falar no sentido bastante russeriano, mas enfim, estruturas formais de entender o mundo, de entender esses objetos que estão no mundo, esses objetos reais que estão aí diante de mim. Mas aí a pergunta é acerca da realidade desses objetos.
se isso é uma questão para o Badiou ou não. Ou seja, se ele só está pensando do ponto de vista lógico, formal, a apresentação dos objetos e essa diferenciação a partir de suas características, como você mostrou, né? A árvore frutífera que dá laranja, a árvore frutífera que dá limão, e essa complexificação da estrutura do objeto, me parece. Mas aí me vem a questão acerca da realidade desse objeto, que é uma questão muito importante pelo menos para toda a filosofia, que é o acesso, se para o Bourdieu ele chega a pensar esse acesso real ou não, e aí intercalando com isso, você fala do átomo real como uma coisa que aparece. E esse aparecimento ou não, pelo menos do ponto de vista do Russo, ele sempre vem com evidência ou falta de evidência, evidência adequada, evidência política, que nem tudo que me aparece é de fato eu tenho uma evidência certa. Então tem coisas que me aparecem de um ponto de vista mais confuso e eu não consigo determinar exatamente que objeto que é. Então de longe eu vejo, me parece um barco, mas quando eu chego mais próximo é só um amontoado de árvores. Enfim, esses exemplos da cronologia. Enfim, então, só para resumir minha pergunta, a minha primeira seria essa, nesse sentido. O Bourdieu, ele chega a pensar nessa problemática da realidade, ou isso para ele já é uma coisa dada de antemão e ele não questiona isso, ele só está, na verdade, estudando ela? Obrigado pela pergunta. Essa pergunta ela é meio capciosa assim, pro Badiou, porque, enfim, um daqueles caras que eu citei quando eu estava falando das filosofias do inumano, o Meillassoux, a crítica que ele faz ao Kant é uma crítica que ele meio que estende ela a toda a filosofia contemporânea pós-Kant, de tratar essas filosofias como filosofias do acesso. O Badiou, quando ele escreve Lógicas dos Mundos, ele não está muito preocupado com o acesso que a gente tem às coisas através de algum método específico, de algum epoché específico, alguma coisa assim. Porque para o Badiou, o real, ele é dito por uma coisa muito específica, que é a matemática. Então, o que o Badiou chama de real é aquilo que essa teoria dos conjuntos, que é o ZFC, propõe como um objeto dela mesma. Então, o que o Badiou chama de real é isso. Um objeto da teoria dos conjuntos é real. Então, nesse caso, por exemplo, de ilusões, por exemplo, então a gente olha para uma coisa, a gente acha que é uma coisa, mas na verdade é outra. Eu acho que o que o Badiou ele diria é um pouco que existe um regime conformado de perspectivas no mundo. Esse regime ele determina objetos independentemente do modo como a gente enxerga eles. Então, para o Badiou, nesse caso, você olha para um amontoado de árvores e vê um navio, o que estava lá desde o início era um amontoado de árvores. Por conta da lógica específica do mundo. Mas é possível, por exemplo, pensar... Tem um exemplo que a gente discute muito lá na cartográfica, que é um exemplo do Merleau-Ponty, que ele fala de quando as caravelas elas chegaram na América, e aí os índios olharam para a caravela e viram lá um deus. E aí a questão era dizer, porra, aquilo era uma caravela ou era um deus? E aí eu acho que, nesse caso, por exemplo, o Badiou ele diria, existem dois mundos diferentes em confronto aí, né? Duas lógicas diferenciais de avaliação de como os objetos se compõem que são distintas. Então, de fato, né, dentro do mundo que não é o mundo europeu, chegando aqui no Brasil e começando a ocupar as terras, o que estava no mar naquele momento era um deus. Objetivamente. Do ponto de vista dos europeus chegando aqui, o que estava no mar era uma caravela. Objetivamente também. Por mais que a estrutura ontológica das duas coisas seja a mesma, eles aparecem no mundo de modos distintos. O real dessa coisa, o real dessa aparição, ele não é nem Deus, ele não é nem a caravela, ele é só um amontoado de relações intrínsecas do objeto. Então ele é, sei lá, um mastro em cima de um chão, em cima de um casco, em cima da água. Esse é o real da coisa. Esse é o modo que a teoria dos conjuntos expõe a coisa. Então expõe como um conjunto de conjuntos, compostos de conjuntos.
Então, acho que um pouco o que o Badiou chama de real é isso, uma coisa muito abstrata, muito geral. E isso até é um jeito que ele tem de não se comprometer com uma perspectiva específica para falar do real. Então, tem um pouco a ver com o conceito de real da psicanálise, do Lacan. O Lacan ele fala que o real ele é o ponto de impossível da formalização. Então, quando você está dentro de uma estrutura específica, o real é aquilo que você não consegue pensar dentro dessa estrutura. Então, o que o Badiou ele vai falar é tem uma coisa que penso que não é pensável dentro de nenhuma estrutura, que é justamente a composição interna das coisas que estão nessa estrutura. Isso é a teoria dos conjuntos. Entendi, muito obrigado. Isso na verdade a sua resposta ela me coloca novas questões, porque esse território informado, enfim, eu acho que pela sua resposta me dá a sensação que há duas instâncias, né? Uma instância perspectiva, a instância do indígena e a instância do europeu nas caravelas, e ao mesmo tempo parece que existe esse mundo informado que ele é único, ele é para todos. Então, uns veem barcos, outros veem deuses, mas de modo geral ainda é um conjunto de madeiras formado de uma estrutura e tal. Mas aí me vem a questão se isso, no final das contas, ou de um lado, cria-se de novo o problema do modo de acesso a esse conjunto informado, esse ponto em comum onde eu consigo encaixar qualquer tipo de informação diferente de um objeto, e de outro lado também pode cair num perspectivismo. Eu nunca vou ter, então, o real, e sim possíveis reais, que de forma que vão variar de acordo com as culturas, que podem variar inclusive de acordo com os indivíduos. Então poderia haver tantos reais quanto indivíduos na face da Terra, ou tantos reais quanto culturas diferentes, e subculturas e por aí vai. Isso é uma questão para se pôr. Mas é muito interessante, porque me parece que a saída, não sei, você me explica melhor, mas parece que a saída do Badiou é mais fugir pela lógica e fugir pelas categorias formais de definição de um objeto para não se comprometer de verdade com e encarar de frente o problema do real. E o que é mais importante ainda, que não é o problema do real, mas o problema do conhecimento objetivo, e como ele se forma e como é que consegue se comunicar universalmente. Entende o que eu estou dizendo? Entendo. É que o que acontece no Badiou é que ele vai contornar. Toda a proposta dele é a de tentar contornar esse perspectivismo e conseguir voltar a falar de coisas que seriam de algum modo absolutas. Só que o que vai acontecer é que nele esse absoluto ele não vai ser pensado como um conhecimento objetivo das coisas, e ele não vai ser pensado no modo do acesso. Ele vai ser pensado mesmo naquele ponto do sujeito que eu estava comentando, como uma prática em que dentro de um mundo específico, uma série de operações elas meio que puxam uma informação de um objeto que não está nesse mundo. Então, eu dei o exemplo lá da cor para a pintura do século XIX, mas tem um exemplo que ele é bem intuitivo também, que é do que seria um pouco uma prática absoluta para o Badiou, que é a música eletroacústica século XX. Assim. Então, a galera no século XX, eles estavam serializando várias coisas. Então, você tinha a harmonia ela funcionava de um determinado modo, a galera começou a subverter o jeito que você fazia a música e serializou. Então, estabeleceu uma série de parâmetros para você compor harmonicamente. E aí, meio que um momento esgotou essa possibilidade de composição, a galera começou a serializar timbre. Então, esse tipo de passagem que você tem um princípio de composição baseado na harmonia, e aí, de repente, você enfoca o som a partir de uma perspectiva que não propõe tanta diferença assim no mundo harmônico, que é o timbre. E aí você começa a fazer uma prática composicional baseada no timbre. Isso é algo absoluto para o Badiou. E é absoluto no sentido que passa para a ontologia.
passa para um real que é fornecido pela matemática conjuntista, que ele é pensado abstratamente pela matemática conjuntista. Ainda que dentro de um mundo específico ele ainda vá conformar uma perspectiva específica, esse processo em que você tem que sair de dentro do mundo, pegar alguma coisa que parece estar fora dele para colocar lá dentro de novo, o Badiou ele vai tentar argumentar que isso é absoluto. Essa é a teoria do sujeito dele. Ela não está tanto no Lógica dos Mundos, ela está nos outros 2 livros da sériezinha, que é o Ser e Evento e Imanência das Verdades. Então é isso, assim, ele ainda vai falar de universalidade, ele ainda vai falar de um contato com a coisa, mas esse contato vai se dar no nível de uma prática de experimentação. E aí essa prática, ela não é necessariamente artística. São 4 coisas que permitem que a gente acesse absoluto, que é a arte, uma experimentação artística, a experimentação científica, ele vai falar do amor como um jeito de você acessar o absoluto no nível de uma existência individual, e ele vai falar da política revolucionária. Ele vai tentar pensar a praxis marxista dentro desse registro, de uma prática que te coloca em contato com algo absoluto. Então, você vê que nunca é muito um conhecimento, é sempre da ordem de uma experimentação, de modos de compor coisas e tudo mais. Cara, muito legal. Gostei bastante do Badiou. E só uma última questão mais pragmática. No final do seu resumo, você coloca a seguinte sentença. Acreditamos que essa questão fornece uma chave de leitura relevante para compreender a relação de Badiou com outros autores da tradição ocidental. E aí só uma consideração breve sobre isso. Mais uma dica, isso não existe nenhuma regra canônica de como se faz pesquisa, mas uma das coisas que são mais difíceis para qualquer pesquisador, e isso vai da IC até o pós-doutorado, é a delimitação de escopo. Então, a minha sugestão que eu dou, que eu vi que você cita muitos autores, então eu não entrei em contato com o seu texto de iniciação científica e não sei como é que vai ser o resultado dele. Se ele vai continuar no processo da pesquisa ou não. Mas uma dica que eu sempre dou é de tomar muito cuidado com a delimitação de autores e do escopo que você vai tentar fazer, porque me parece que só o tratamento, só a tentativa de explicar essa estrutura de objeto do Badiou já é muita coisa. Então, às vezes, se na sua pesquisa tiver ainda, além disso, uma conexão com os autores, uma discussão com autores da história da filosofia ocidental, como Agamben, Hazlitt e tal, tomar um pouco de cuidado para, na hora de você delimitar o escopo, não fazer uma coisa tão grande que você também não dê conta de corresponder depois. É só uma dica, assim, mas eu não tenho contato com o seu texto, então não dá para saber se você está fazendo isso ou não. Ou se você só trouxe para o debate como conexão, mas na verdade no seu texto você tenta delimitar um pouco mais. Ok? Não, Vamos valeu. passar. Obrigado. Beleza, muito obrigado, Pedro. Então vamos passar por último para a apresentação da Monique. Por favor, Monique. Oi, gente, bom dia. Desculpa aí pelo atraso, mas é porque eu tive aula antes. É por isso que eu tive que chegar às 11 horas. Bom, eu sou estudante da UERJ, estou no último ano do bacharelado, também faço licenciatura. E essa pesquisa que eu vou apresentar hoje, eu apresentei ela na semana de graduação da UERJ, no ano passado. O nome da pesquisa, o título da pesquisa, não sei, para quem está aí com o resumo, talvez pode acompanhar, não sei se está disponível para todos. Mas o nome da minha pesquisa é uma pergunta, né? A ontologia só é possível como fenomenologia? Essa pergunta, na verdade, ela é uma afirmação, ela é originalmente uma afirmação do Heidegger, feita no 7º parágrafo de Ser e Tempo. Por isso que ela está entre parênteses, depois que se segue um ponto de interrogação. Porque o Heidegger afirma isso, que a ontologia só é possível como fenomenologia. Eu, como estudante do Sartre já há uns anos, eu percebi
é que essa afirmação ela poderia ser confrontada com a tese do Sartre sobre a transfenomenalidade da consciência. Porque o que seria o transfenomenal? O transfenomenal é aquilo que escapa da fenomenalidade. E o Sartre, ele no livro O Ser e o Nada, ele propõe fazer um estudo de ontologia fenomenológica da consciência. Então, isso escapa um pouco da lógica da fenomenologia, que é estudar aquilo que se mostra. O Sartre está propondo outra coisa, estudar uma coisa que escapa da fenomenalidade, que é a consciência. Né? Então, bom, eu vou ler vou ler e vou tentar desenvolver alguns pontos do meu texto, da minha apresentação original que eu fiz na CEMIC. Na CEMIC foi uma apresentação muito rápida, eu tive que fazer um vídeo de 4 minutos, mas eu acho que aqui talvez dê para fazer com um pouco mais de calma, e aí eu vou tentar, enfim, desenvolver os principais pontos, e vou tentar também compartilhar com vocês aqui a minha pesquisa, a minha apresentação. Deixa eu ver se eu consigo. Está aparecendo algum slide? O Pedro poderia me dizer se está aparecendo um slide na tela de vocês? Para mim, ainda não. Também, por enquanto, eu não vejo nada. Também. Tá. Esse sisteminha do StreamYard é novo para mim. Está aparecendo? Segue sem slide. Vou seguir sem slide, então. Não, então, segue sem slide para mim, mas se você quiser tentar ainda... tá. Não é que eu falei segue sem slide no sentido de mandar bala. Entendi, se você quiser tentar... Entendi. Às vezes... Como é que você conseguiu, Pedro, transmitir? Eu cliquei no compartilhar, aí ele pediu algumas permissões, e aí eu só dei as permissões e foi. Eu também estou aqui no compartilhar. Eu vou tentar compartilhar aqui. Está no celular ou no computador, Monique? Estou no computador. Você verificou as permissões? Geralmente fica em configurações. Lá no finalzinho, configurações do site. Olha, eu coloquei que eu compartilhar slide eu coloquei no compartilhar a tela. E aí funcionou o slide, eu não tentei. A tela. Aí, agora foi. Estamos vendo. Agora foi, né? Tá. Isso. Bom, então, essa foi basicamente a pesquisa original, né? Então, fiz uma pergunta: a ontologia só é possível como fenomenologia? E a resposta foi sim. Por quê? O Sartre ele faz uma tese sobre a transfenomenalidade da consciência, utilizando os pressupostos da fenomenologia, tal como Heidegger e no Husserl também, tal como eles colocaram, né, a fenomenologia. Então, bom, eu vou ler minha apresentação e eu vou tentar desenvolver alguns pontos principais. Tá? Bom, o filósofo alemão Martin Heidegger, na obra Ser e Tempo, ele propõe uma nova abordagem para o problema filosófico do ser, que é o sentido deste só pode ser estabelecido por meio da demonstração das suas manifestações, sendo que o demonstrar seria o mostrar a partir de algo que se mostra. Né? Nessa abordagem, ele afirma: a fenomenologia é um modo de acesso ao que deve se tornar tema da ontologia
por determinação demonstrativa. A ontologia só é possível como fenomenologia. Então, como eu estava falando no início, a fenomenologia, o ponto dela é mostrar alguma coisa que já se mostra, que já está dada, mas ela vai lá e ela tenta mostrar alguma coisa. Alguma coisa ela tenta mostrar nisso que já está aí dado. Então, diante dessa afirmação, a gente pode perguntar e questionar o que deve se tornar tema da ontologia por determinação demonstrativa, e será que a ontologia realmente ela só é possível como fenomenologia? O Sartre, ele na obra O Ser e o Nada, ensaio de ontologia fenomenológica, ele também problematiza essa afirmação do Heidegger. E como resultado, ele estabeleceu a consciência humana como que deve se tornar tema da ontologia por determinação demonstrativa. Quer dizer, o Sartre, ele entendeu que a consciência, ela poderia sim ser um objeto da fenomenologia. Ele empreende, então, um estudo extenso da consciência, partindo do princípio que ela é a dimensão de ser transfenomenal do sujeito. Em outras palavras, a consciência não aparece. Surge, então, um problema. Como a fenomenologia poderá se ocupar de uma dimensão de ser que escapa à condição fenomênica? Diante desse problema, a minha pesquisa, ela objetivou estabelecer a relação entre o primado do aparecer na fenomenologia e aquilo que o Sartre ele apresenta como que aparentemente contrariando esse primado, que é o transfenomenal. A partir desse diálogo, Heidegger e Sartre, buscamos mostrar que a afirmação de Heidegger foi apropriada e ressignificada pelo Sartre no seu estudo sobre a transfenomenalidade da consciência, gerando um novo sentido para a pesquisa fenomenológica. Para alcançar esses objetivos, a minha pesquisa ela consistiu num estudo comparativo interpretativo entre a máxima heideggeriana, a ontologia só é possível como fenomenologia, e a máxima sartreana, o fenômeno de ser exige a transfenomenalidade do ser do fenômeno. Alguns, dentre os resultados alcançados, alguns deles a gente constatou que a partir da interpretação da máxima heideggeriana, o Sartre mostrou que o transfenomenal ele também faz parte da fenomenalidade. Ele coloca a consciência como problema-objeto para a fenomenologia. Como? Ele estabelece que o ser do fenômeno, devido ao seu caráter transfenomenal, só pode ser determinado na pesquisa fenomenológica por meio da determinação demonstrativa do fenômeno de ser. Tá? O Sartre, no Ser e o Nada, ele faz uma diferença entre fenômeno de ser e ser do fenômeno. É a partir daí que ele considera que a consciência ela pode ser um objeto da fenomenologia, que ele diferencia o fenômeno de ser, aquilo que se mostra, o ser do fenômeno, aquilo que de alguma maneira é coextensivo ao fenômeno. O ser do fenômeno seria coextensivo ao fenômeno de ser. Então, enfim, a partir daí que o Sartre ele considera que é possível sim estudar a consciência pela fenomenologia, pelo fenômeno de ser. Assim, contrariando a aparente impossibilidade de executar a pesquisa fenomenológica da dimensão de ser transfenomenal do sujeito por determinação demonstrativa, o que a gente concluiu na minha pesquisa é que o Sartre mostrou, por meio da determinação demonstrativa dos fenômenos da consciência, que determinar o fenômeno de ser é justamente o que levará à determinação do ser do fenômeno. Já se encerrou? Sim, assim, a princípio é muito... Sim, ouço você. Assim, a minha pesquisa, ela estava assim, tá muito no início ainda, não é uma coisa ainda que... Eu ainda estou fazendo a iniciação científica, mas isso aqui já eram alguns pontos que a gente já percebia no texto do Sartre em comparação com o texto do Heidegger. E a nossa intenção é desenvolver.
Obrigado, Monique. Muito parabéns pela sua pesquisa. Eu perguntei se havia encerrado, porque você falou que seria menos de 20 minutos, mas foi até mais rápido do que isso. E tá ótimo, você sintetizou muito bem, colocou a problemática que você está tentando trabalhar, colocou o método de trabalho dessa problemática e os resultados que você chegou até aqui. E aí, só para talvez instigar um pouco mais a sua pesquisa e puxar algumas linhas interpretativas, uma primeira questão que me vem à cabeça é sobre a consciência, porque me parece, eu não conheço muito do Ser e Tempo, mas me parece que em Ser e Tempo, o esforço heideggeriano, como você bem disse, né, através da fenomenologia, em Ser e Tempo e nas obras anteriores, pelo menos até uns 5 anos antes de Ser e Tempo, ele está sempre pensando na chave fenomenológica husserliana, apesar de que é uma chave fenomenológica muito específica, né, uma leitura muito específica que o Heidegger faz do Husserl. Eu chegaria a dizer que ele vê a fenomenologia quase como um método, porque o interesse dele maior é não tanto a fenomenologia, mas justamente responder à grande pergunta que ele coloca no Ser e Tempo, né, que é a pergunta pelo ser, e ele vê a fenomenologia como esse modo de acesso, ou esse modo que possibilita uma tentativa de resposta pela pergunta pelo ser, a pergunta pelo ser, justamente tentar responder o ser, responder o ontológico pelo ôntico, né? Então, através desse aparecimento do Dasein, pensar o ser, mas enfim. Mas uma coisa que me chama a atenção, que você poderia abordar, é que me parece que no Heidegger existe um esforço muito grande até de fugir de alguns conceitos tradicionais da filosofia ocidental, que é o conceito do sujeito, e principalmente fugir também de uma consciência, né? A questão da consciência é muito importante para o Husserl, e o Sartre vai retomar a discussão da consciência, mas me parece que realmente o Heidegger tenta um pouco fugir da questão da consciência. Não sei se tanto porque ela não é um fenômeno, não sei se ele pensa a consciência como um transfenomenal, mas talvez porque a consciência estaria dentro dessa história de apagamento do ser. E eu queria que você puder explorar um pouco mais isso, se você chegou a ler alguma coisa nesse sentido, enfim, você entendeu minha pergunta? Não sei se eu fui muito claro. Sim, eu entendi. Isso, na verdade, é uma coisa até que o meu orientador também fala comigo sobre essa questão da consciência ser um problema no Heidegger, porque ele não parte da consciência, né? Ele não parte, ele tenta até mesmo superar essa noção de consciência na obra dele. Assim, eu há pouco tempo comecei a ler o Deleuze e eu entendi mais ou menos o que o Sartre ele estava querendo ali, né? Quando ele fala de transfenomenalidade ou então de uma consciência transcendental, ele estava querendo de alguma maneira sair um pouco dessa consciência ainda cognitiva, kantiana. Ele estava tentando sair dessa consciência, e aí ele criou esse conceito de uma consciência impessoal, uma consciência transfenomenal, mas que não necessariamente teria as características de uma consciência cognitiva. Eu, há pouco tempo, essa pesquisa eu fiz no ano passado, mas esse ano eu comecei a ler o Deleuze e realmente eu comecei a ver um problema, né, nessa perspectiva do Sartre, porque ele, por mais que ele tentasse criar um campo transcendental ou transfenomenal, ele ainda assim, é difícil você sair dessa coisa da consciência como da consciência ali do sujeito-objeto, uma consciência kantiana e cognitiva. Então, mas ao mesmo tempo, né, o Sartre, eu acho que assim, ele tentou fazer uma filosofia própria. Por mais que ele tivesse ali, usou elementos da filosofia heideggeriana, como o Dasein, o ser no mundo, eu acho que ainda assim ele tentou desenvolver algo
uma filosofia própria. Assim, ainda que o Heidegger ele tivesse ali outros problemas, ele queria resolver de outra maneira, né, o problema da consciência, o problema do ser, o Sartre buscou uma filosofia, né, própria, com os meios dele. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Não, tá muito bem. São mais provocações do que perguntas mesmo. São questões que se você pretende continuar nessa pesquisa e prolongar, são problemas que você vai ter que resolver como pesquisadora, né? O fato de que um autor pensa consciência e o outro autor quer fugir da consciência. E também uma outra questão que me veio à cabeça é as diferenças de ontologia, né? Porque os dois usam o mesmo termo, mas me parece que os sentidos também podem variar, a ontologia heideggeriana e a ontologia sartreana. Bom, mas passando por uma segunda pergunta, que na verdade eu não sei se você chegou a pensar isso também, porque você está dizendo que o Sartre ele pensa a consciência como algo transfenomenal. E isso é realmente uma inovação dele. Como você disse, ele está tentando fugir das categorias kantianas, está tentando fugir do Kant e principalmente do neocantismo do começo do século. Mas também o outro autor que ele está tentando fugir quando ele fala isso é o próprio Russo, porque a consciência, pelo menos para o Russo, ela é um fenômeno. Você tem a si a doação de sua própria consciência. E, na verdade, ela não só é um fenômeno, como ela é o fenômeno que você tem a evidência adequada. Você tem a evidência mais certeira, pelo menos no ponto de vista dos primeiros textos do Husserl. Você tem os fenômenos, vários, você tem fenômenos por aí. O mundo está repleto de fenômenos. Mas você tem um fenômeno específico, ou um grupo de fenômenos específicos, são os fenômenos da própria consciência. Então, ela não. Acho que a colocação do Sartre de pensar uma transfenomenalidade da consciência, ou seja, uma consciência que está para além, imagino eu, está para além do mero aparecer do fenômeno, já é também, de alguma forma, uma tentativa de afastamento do Husserl. E eu não sei, e aí eu gostaria de perguntar se você chegou a ver alguma coisa sobre isso. Eu acredito, conheço muito pouco mesmo de Sartre, mas eu acredito que naquele pequeno ensaio dele já tem uma tentativa de afastamento do Husserl, a transcendência Wegener. Enfim. Eu concordo com você. Eu acho que tem sim uma tentativa de sair, de se afastar, sim. Até você foi falando, me lembrei de um comentário do próprio Sartre, né, no Ser e o Nada, que ele fala que o Husserl ele permaneceu muito ali no cogito, né? No cogito, eu penso, logo sou, muito nessa parte funcional do cogito. Eu penso, logo sou, eu penso, logo sou, e ele mesmo não partiu para a existência, diferente do Heidegger. O Heidegger ele começou na dialética existencial, mas também ele não começou pela consciência, ele passou direto pela consciência e já foi logo para a dialética existencial. Esse é um ponto que o Sartre critica tanto em um quanto em outro. E o que o Sartre está tentando fazer é buscar, eu entendo como meio termo nisso. Ele partiu da consciência, né, a consciência ali como um fenômeno de ser, e depois ele tentou partir mais para uma dialética existencial, para uma, digamos assim, uma coisa que não seria só com uma consciência isolada, uma consciência do eu penso, uma consciência instantaneísta, que ele fala muito isso na obra dele, uma consciência instantânea, eu penso, logo sou, eu penso, logo sou. Essa consciência é transcendental, eu diria também que ela está numa relação com o outro, né, com uma relação com outras consciências, mas que não é instantaneísta, e com a temporalidade também. Então, eu acho que ele sim, ele se afasta assim, do Husserl, e ele está propondo uma nova leitura, um novo entendimento da consciência. É uma pena que, na verdade, o próprio Husserl também vai afastar desse tratamento cartesiano da consciência e começar por ela como um ponto absoluto, mas aí são textos posteriores, e é justamente isso que eu estudo, inclusive. Mas muito obrigado, Monique, e eu só queria puxar essas linhas. E uma última coisa, eu não vou ter muita propriedade de distinguir, mas eu gostaria que você tomasse cuidado, porque você trabalha com transfenomenal e transcendental.
me pareceu na sua apresentação, me corrija se eu estiver errado, que você trabalhou como se as duas fossem algo parecido ou as duas são intercambiáveis. Eu gostaria de saber se você consegue estabelecer uma diferença. Se não conseguir, tudo bem, como você mesmo falou, você ainda está nos primeiros estágios, mas é preciso tomar um pouco de cuidado, porque a ideia de transcendental, ela, ela é muito carregada. E isso eu acho que é pelo menos a noção de transcendental, por mais que mude, por exemplo, a negação da tratamento da consciência husserliana, eu acredito que o Sartre muda, mas eu acho que a ideia de transcendental ele ainda está tomando do Husserl, que é uma ideia que todos eles vão tentar de alguma forma pensar. Mas enfim, é só isso. Eu gostaria que você tomasse um pouco de cuidado com esses dois temas. Não, tudo bem. Mas realmente você tem razão em dizer, o transcendental ele ainda toma assim do Husserl, no Serio Nada ele comenta sobre isso, que o transcendental ele toma ali de um eu transcendental, ele está discutindo justamente com essa ideia do Husserl. Na minha leitura, eu acho que ainda que transcendental não seja intercambiável com transfenomenal, mas na minha leitura, o Sartre, quando ele fala do transfenomenal da consciência, eu acho que ele está justamente se remetendo a algo que, como é que eu diria, que talvez não se mostre imediatamente. Por isso que eu acho que talvez o termo, quando eu falo transfenomenalidade, ele não abarca toda a ideia do transcendental, mas eu acho que ele está tentando remeter alguma coisa. A consciência, ela talvez não seja uma mostração imediata, sabe? Ela não é uma mostração imediata. Por isso que talvez quando ele fala do transfenomenal, ele está ainda linkando com alguma ideia aí de algo que é transcendental, algo que está para além do empírico, com o exercício dos sentidos, um exercício empírico. Não sei, né? É uma leitura que eu faço. Não sei se está correta assim filosoficamente, mas é uma leitura que eu faço do Sartre. Quando ele fala do Entendi. transfenomenal, acho que ele está É que o transcendental, pelo menos para o Husserl, ele não pode estar para além do empírico. Porque justamente a ideia de transcendental ela vem quebrar com a noção de coisa em si, fenômeno, do Kant. Então, quando se fala de uma filosofia que ela é transcendental, pelo menos para o Husserl, e a matriz que ele tenta fundar na filologia, é justamente colocar a questão que já não existe nada para além daquilo que aparece. E o que aparece é o que é doado. Então, existem duas coisas nesse campo da fenomenologia. Existe o que aparece e aquilo para o qual se aparece, que é a consciência. Pelo menos essa estrutura é a estrutura mais comum do Husserl. E aí, esse transcendental, ele foge um pouco da separação clássica entre imanente e transcendental, em que imanente seria tudo que está dentro de mim e transcendental tudo aquilo que está fora de mim. E, na verdade, justamente a filologia, é isso mais ou menos todos os autores estão tentando fazer, é fazer uma amarração um pouco mais forte, um pouco menos dualista, fugindo também das categorias cartesianas, né, de ideia como representação e objeto, enfim. Todos eles querem fugir disso também, e fugir dessa diferença forte entre aquilo que está dentro, o eu, e aquilo que está fora, o outro, enfim. Isso vai ter uma série de consequências para cada um dos fenomenólogos. É só tomar cuidado um pouco para não confundir o transcendental com aquilo que está com aquilo que é o oposto do empírico, por exemplo. O transcendental é o empírico. É aquilo que se doa para a consciência. ok. Ok? Caíste.
Alô, alô, alô. Ah, tô dentro de novo. Vocês me ouvem? Me veem? Todos vivos aí? Maravilha. É, já é a terceira ou quarta vez que eu esbarro na seta de voltar e aí fecha a sala e quando eu entro de novo, eu entro tipo nos bastidores. Aí eu vejo vocês não me veem, não me ouvem, não acontece nada. Eu só queria fazer uma conclusão aqui, agradecer a todos vocês. Vocês fizeram pesquisas muito interessantes, fizeram apresentações que eu adorei de verdade. E obrigado também pela disponibilidade de responder minhas perguntas, minhas indagações. Vocês estão muito bem na pesquisa e continuem assim. E é isso. Boa sorte e parabéns para todo mundo. Foi um prazer conhecer vocês. Obrigada, Israel. Valeu, Obrigada. pessoal. Obrigado, parabéns, gente.